Olá, estamos começando o Saúde em Foco, aqui pelo canal 4 da NET e também em 61.4 em TV aberta. Hoje, em nosso programa, vamos falar sobre ginástica para o cérebro. Porque assim como o nosso corpo precisa de exercício físico, a nossa mente também. E para falar sobre esse assunto, quem nos recebe em sua clínica é o médico José Paulo Rodrigues, que é ortopedista, mas é um apaixonado e estuda muito sobre neurociência, né, doutor? Muito obrigada por nos receber. É verdade, Jaqueline, é uma satisfação grande poder falar de um assunto que me encanta. Eu venho estudando a parte da neurociência, em específico a ginástica para o cérebro, há cerca de 3 anos. Por ser ortopedista, sempre lidei com os esportes na área da medicina esportiva, com atividade física. E nos últimos anos vim me percebendo um crescente na sociedade da importância do cérebro para as nossas atividades. Então a ginástica cerebral é algo que para algumas pessoas ainda é visto como novo, mas já está há mais de 10 anos no mercado. Então esse crescente, as pessoas começam a ouvir falar na importância de cuidar não só do físico, mas também da mente. Mas como é que é fazer ginástica com o cérebro? Soa bastante ou não? Como é que é? Na verdade, a ginástica para o cérebro tira a nossa mente da zona de conforto, né? Então faz com que a gente, não há o suor do corpo físico, mas há um desgaste de energia muito grande. O nosso cérebro, nós temos mais de 100 bilhões de neurônios e as conexões vão fazendo com que a gente tenha um gasto energético muito elevado. Então, o grande desafio do cérebro para coordenar tudo que a gente faz é como manter esses neurônios ativos de uma forma efetiva com resultado próprio. Desde 1960 se investiga e se estuda o comportamento do cérebro, como é que o cérebro aprende, como é que nós sentimos os nossos angústias, as nossas alegrias. A área da psicologia foi uma área que sempre atuou frente ao cérebro. E com o avanço da neurociência, nós passamos a tentar entender como é que esse cérebro aprende, qual é a importância do sono para o cérebro e como é que nós podemos fazer com o nosso cérebro melhore, como é que ele esteja efetivamente com uma função maior. Uma das coisas que as pessoas questionam muito e consideram é a perda da memória. Há uma preocupação grande e há uma relação entre o envelhecer e o perder a memória. As pessoas acham que é natural você ficar velho e perder a memória. E a neurociência diz exatamente ao contrário, né? Os últimos estudos mostram que é possível envelhecer com cérebro saudável. Mas para o cérebro se tornar saudável, é preciso que você faça ginástica para o cérebro. Mas a partir de ter idade para começar isso ou é só na terceira idade? É importante a sua pergunta. A ginástica para o cérebro, ela visa todas as idades com a qual nós usamos a nossa mente, com a qual nós usamos o nosso cérebro. Na criança, por exemplo, o grande desafio hoje é a hiperatividade ou déficit de atenção, né? Meu filho não consegue se concentrar, meu filho não tem disciplina. E aí nós temos que separar de forma clara o que é a doença de déficit de atenção e hiperatividade do que é aquela criança que tem outros interesses e que ele não consegue ficar quieto, não consegue ficar parado. Então, se você trabalhar a ginástica para o cérebro específica para a criança, ela vai se concentrar melhor, ela vai ter melhor disciplina. E uma das coisas que as pessoas nos perguntam muito é, mas como vai ser feito isso? Isso, né? E aí precisamos entender um dos maiores desafios e dos maiores riscos que o cérebro tem, que é exatamente a rotina. O cérebro na rotina, ele entra no piloto automático, então ele deixa de ter interesse. Por exemplo, a criança, quando ela vê o mesmo exercício, a mesma forma de decorar na maneira antiga, a mesma forma de decorar a matemática, né? Que está se revendo na neuroeducação, como nós podemos tornar isso melhor. O cérebro, quando ele tem algo que ele já conhece, ele vê algo, ele se questiona. Eu já conheço isso,
Quando a resposta do próprio cérebro é que ele já conhece, ele entra em piloto automático para não gastar energia. Então ele passa a fazer mecanicamente. E a criança, tudo aquilo que é muito repetitivo, ela se desinteressa. A base principal da ginástica para o cérebro é nós trabalharmos jogos lúdicos que trabalhem o quê? Algo novo, porque o cérebro tem interesse por aquilo que é novo para expandir a sua capacidade cerebral. Uma variedade crescente, então não basta ser novo, tem que ter uma variedade que possa a todo tempo estar trazendo o novo de novo para o cérebro se questionar, e que ele seja desafiador. Ou seja, que realmente o cérebro sinta que está se envolvendo, que está aprendendo, que é o que acontece com a criança nos primeiros anos de vida. Ela não para quieta, né? Ela tem muito interesse, tudo desperta, tudo chama atenção. Isso, na verdade, esse despertar, esse aprender é para a vida toda. Então, em todas as faixas de idade, o interesse do cérebro é algo que possa nos agregar, que é o que a gente hoje chama de tirar o cérebro da zona de conforto. Tirar dessa rotina, inverter certas ações também. Sim, fazer outras atividades. Quer dizer, é sempre jogar jogos lúdicos até em qualquer idade? Sim, isso é oportuno para uma reflexão, né? Como médico, tenho algumas pós-graduações, fiz formação em coaching, mentoring internacional e sempre me achei uma pessoa extremamente séria. E as pessoas sérias, o que fazem com jogos? Não jogam. Não jogam. Jogam para quem não tem o que fazer, coisa de criança, né? E aí, com o estudo da neurociência, eu vim aprender que o cérebro aprende se divertindo. Então, quando você trabalha algo que desperta o interesse cerebral e é divertido a forma de aprendizado, a sua capacidade de expansão e de compreensão é maior. Então, os jogos vão fazer com que você consiga aumentar sua velocidade de raciocínio, sua concentração, seu foco. As pessoas questionam muito. Nossa, eu trabalho num local e hoje é comum, né, as mesas sem divisão, sem repartição, e alguém fala no telefone, alguém está digitando, alguém está conversando, né? Em baias. Eles que falam, né? E eu não consigo me concentrar, tem muito barulho. Então, existem caminhos de ginástica para o cérebro em que você vai fazer com que você aumente a sua concentração independente do barulho. E isso é o que a criança faz muito bem, né? Quando ela está jogando lá no tablet dela, né? Você chama e ela está quase dentro do tablet. Sem perceber, ela está se concentrando. Então, existem hoje estudos da neurociência mostrando a importância dos jogos para o cérebro. Por isso que se chama instrumento ginástica cerebral, né? São exercícios através de jogos que vão fazer com que as múltiplas inteligências do cérebro sejam desenvolvidas. E você pode usar em tudo na vida da pessoa. Não só na escola, como também em concursos, na vida pública. Para estudo, para concurso também funciona? Provas, né? Vestibular, pessoas que vão passar por processos. Isso, para o vestibular e mesmo para concursos públicos, né? Nós temos acompanhado pessoas prestando para juiz, a prova tão concorrida do ITA, né? Prova para medicina, né? Então as pessoas o cérebro sob pressão, muitas vezes ele não consegue raciocinar porque não é um cérebro preparado para viver sob tensão. E os concursos e os vestibulares é um momento de tensão, como a gente tem no atleta, no momento que ele vai participar de uma Olimpíada. No dia da prova, ele tem um momento de tensão. Ele treinou o ano inteiro e vai depender de como ele se comporta mentalmente diante do seu desafio na hora da prova. Né? Agora, com relação a desenvolver essas habilidades no cérebro, de que forma reflete, por exemplo, na atividade motora? Ajuda também?
Aquela história de escrever com a mão esquerda, se você é destro. Isso é importante, né? Isso trabalha a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro fazer as suas adaptações. Um ponto importante que às vezes perguntam, como que as pessoas podem melhorar ou fazer uma parte da ginástica do cérebro? Uma delas é fazendo atividade física propriamente dita. A caminhada, por exemplo, porque vai oxigenar melhor o seu cérebro. Agora, existem instrumentos que você pode usar no teu cotidiano. Lembra que eu falei que um dos grandes riscos para o cérebro é a rotina. Então, nós temos o hábito de, ao tomar banho, usarmos o sabonete da mesma forma, nos checarmos da mesma forma. Então, uma das maneiras é você usar a mão oposta para você tomar o seu banho, escovar os dentes com a mão oposta. Uma coisa que é um pouco desafiador é andar de costas, as pessoas andam de frente. É verdade. Né? Que faz com que o cérebro saia da zona de conforto. E olhos fechados, então? Ou no escuro, dentro de casa, sem acender a luz. Mas são desafios grandes porque podem machucar quem não estiver preparado. Aí tem que correr para o ortopedista. Bem, a gente vai fazer um breve intervalo, doutor, e daqui a pouco a gente já vai voltar. E nós vamos mostrar alguns jogos que estimulam, né, os cérebros e fazem parte da ginástica cerebral, ok? Ok, tá ótimo. Aguarde um instante só. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. A minha história começou especificamente no dia que eu perdi o meu pai por morte súbita, e foi um dia que marcou muito a vida da nossa família. Depois desse dia foi feito um check-up na família inteira e então foi detectado que eu tinha um leve sopro no coração. Foram anos e anos de tratamento. Então em janeiro de 2007 eu cheguei num estado crítico, um estado que a minha única salvação, né, seria um transplante. Por volta de 4 horas da manhã, eu me lembro perfeitamente quando a porta da UTI abriu, né? É um momento que a gente fica esperando com muita ansiedade, né? Que aquela porta abra e você receba a notícia que apareceu um órgão compatível para você. A sensação pós-transplante é fantástica. É uma sensação de vida nova. Assim, eu digo que você renasce no momento que você faz um transplante. Além de eu ser apaixonado por esporte, né, por ciclismo, para mim serve de espelho para as pessoas que também estão na fila de transplante. Porque assim também acaba motivando eles a verem que o pós-transplante você consegue ter uma vida absolutamente normal. A minha mãe, para mim, foi a pessoa que me deu força, a pessoa que me deu motivação. Ela está presente, faço questão de trazer ela presente para dar um abraço. Uma criança com 10 parar de poder fazer tudo aquilo que ela fazia e ficar proibida de fazer, a hora que ela volta com um gás, que é uma emoção e uma alegria assim indescritível. Esse é meu herói. Para o Renato e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória, porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje a gente está falando sobre ginástica para o cérebro. A gente precisa manter o cérebro ativo, não é, doutor? Eu estou conversando com o doutor José Paulo Rodrigues, que já explicou para a gente o que é a ginástica, mas agora eu gostaria que o senhor mostrasse efetivamente, na prática, como é a malhação do cérebro. Um dos instrumentos que a gente pode trabalhar
é esse aqui, né? Esse é um instrumento pedagógico e esse é o instrumento que se usa para as pessoas em geral, né? Então, a nível pedagógico, para aprendizado, esse é o famoso ábaco ou soroban, que é a verdadeira calculadora, mas para o exercício lógico-matemático. Tem oriental? Isso foi desenvolvido oriental no Japão, é milenar, né? E na China também é utilizado, e essas pedras fazem um trabalho numérico se tornar mais simples. Mas mais importante é porque as pessoas, um bom número de pessoas diz que não gosta de matemática. Isso. Normalmente os médicos não gostam de matemática. Jornalistas também não. Os engenheiros gostam, os economistas, né? Então deixa aqui. Mas, por exemplo, vamos fazer uma continha nesse, doutor? Por exemplo, e uma das coisas que a gente trabalha por o gostar ou não de matemática, é uma das coisas que as pessoas se questionam, assim, precisa ser algum inteligente para ser bom em matemática? E na verdade não, precisa ter uma forma, um instrumento, uma ferramenta que te ajude a entender os números, como é que o cérebro assimila isso, tá? Um exemplo que a gente pode adotar do ábaco é o valor de cada uma dessas peças, né? Vamos adotar essa coluna, é um valor unitário. Sim. Então, se nós subirmos esta peça, nós temos 1. Se nós subirmos essa, nós temos 2. Se nós subirmos essas, nós temos 3 e essa nós temos 4. O valor das peças aqui em cima é 5. Então, se nós descermos essa peça, qual o valor que nós temos aqui? 9. E se nós tirarmos 2? 7. E se nós tirarmos mais 2? 5. E se nós tirarmos 5? 0. E aí nós podemos trabalhar a dezena, sentença, o milhar. Então existe um mecanismo. Mas mais importante do que as peças, que são as pedras, é a movimentação que você faz com os dedos para mover essas peças, que trabalham o exercício cerebral. Estímulos. Com os estímulos. Um dos desafios hoje da tecnologia, o digitar versus a escrita, né? Então, quando nós digitamos as letras no computador, para o nosso cérebro é apenas um tocar teclas. Quando nós escrevemos as letras, nós usamos uma outra área do cérebro que estimula a inteligência. Correto. Tá? Então, com o ábaco, a matemática se torna gostosa. Entendi. Qual outro que a gente pode mostrar? Um outro que a gente pode mostrar seria este aqui. Este aqui é o abalone, é um jogo de estratégia. E quando eu falo em jogos, né, eu sempre me reporto a um questionamento, voltando a esse tema, né? Jogo não é só para criança? Sim. E aí eu me peguei num momento vendo comandantes da Aeronáutica Brasileira em Recife jogando abalone. Abalone, este aqui. Abalone. E o que é este jogo? Ele trabalha estratégia, ele trabalha velocidade de raciocínio, tomada de decisão. Então você faz o deslocamento de uma peça 3 vezes ao mesmo tempo, e o adversário também, até que você consiga deslocar a peça dele para ela cair aqui. Isso seria uma outra forma, como o jogo de xadrez, que também é um jogo de estratégia. Dama, que também é um outro trabalho. Então vão fazendo que o cérebro tenha uma outra visão. A diferença está no hexágono desse tabuleiro, que você tem que olhar várias outras linhas e ter a tomada de decisão. Então, como é que eu faço para tomar uma decisão mais rápida? Como é que eu faço para aumentar a velocidade do meu raciocínio? Hoje, o que as empresas procuram, e é importante a gente entender isso, são pessoas que tenham flexibilidade, velocidade de raciocínio e capazes de tomar decisão. Exato. O mercado está em busca de executivos dessa forma. A ginástica para o cérebro é um instrumento para isso. Tá? Porque faz com que você vá fazendo, com que a sua percepção faça um trabalho de aprendizado maior. Então esse é um dos jogos, existem mais de 100 jogos para isso. Correto. Mais algum? Que eu posso citar, um desses que esse é bem divertido, e aí eu posso até propor para que você faça. Se eu não passar no teste? É tirar a argola daqui. Qual?
Esta essa eu não tinha nem visto a argola. aqui, que ele possa sair daqui. Não, mas sair... Como que ele sai? Se tem... não sai. Não sai. Põe o cérebro para pensar que ele sai. Ai, meu Deus, vamos acabar o programa e eu vou... Não, é uma assim, das coisas não. que a gente pergunta sempre assim, quanto tempo você acha que você precisa para tirar essa argola daí? Quanto tempo? Deixa eu ver, acho que uns 3 programas. Uns 3 programas, uma meia hora, 1 hora. Uma hora. Ai, peraí. Um cérebro treinado tira essa argola em 10 segundos. Então, doutor, preciso treinar o Que meu. é fazer o quê? Olhar fora do quadrado, sair da zona de conforto. É verdade, viu? Eu preciso malhar se mais a gente trabalhar assim, ó, a gente botar ele aqui de volta. Sim. A gente trabalhar ele aqui de volta. A gente pega aqui de volta. Mico. Aí a gente passa ele aqui assim. Verdade, ó. tem essa fresta aí. Não Aí sabia que podia fazer esse movimento, aí doutor? a gente sobe aqui assim, ó. Trabalha aqui. Vixe, agora eu já me perdi. Trabalha aqui. Passa aqui e ele saiu. Doutor, acho que eu precisava de umas 10 horas fazer em câmera lenta. São desafios que vão fazendo a gente sair da zona de conforto. Parar de olhar para o quadrado, né? Os problemas têm soluções. A gente às vezes está olhando para o problema e não para as possíveis soluções. É verdade, porque eu Essa não é a diferença de um cérebro preparado. Eu vi essa fresta aqui, mas não imaginei que poderia trabalhar com ela e tudo mais. Muito interessante mesmo. Bom, já malhei o meu cérebro por hoje. Por hoje. E tem que fazer isso rotineiramente, doutor? O ideal é que se trabalhe no mínimo uns 15 minutos por dia. Tá? Uma das coisas que as pessoas questionam muito, jogo de palavra cruzada é um exercício para o cérebro? Durante algum tempo é sim um bom exercício para o cérebro, mas lembra, tudo que for rotina, o cérebro entende que já conhece, então ele poupa energia e entra na fase de piloto automático. Então, a partir do momento que a pessoa faz muita palavra cruzada, ela já começa a responder de forma automática. Então, para um aprendizado do cérebro já não serve. Precisa mudar o tipo de jogo. E existe uma área mais importante no cérebro ou não? Todas são iguais para os sentidos? São os 5 sentidos, né? São 5 sentidos, já se estudam mais 2. Mas o que é importante até existe um mito ou verdade, né? Que tem o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro. Os estudos mais modernos, inclusive feitos com as ressonâncias e com as tomografias, mostram que há um predomínio de área do cérebro, mas o cérebro atua como um todo o tempo todo. Então não tem isso de atuar só o lado esquerdo do cérebro, só o lado direito. O cérebro ele precisa dos 2 lados para formar o raciocínio de forma coerente. Um outro ponto que eu acho importante, que é quando as pessoas me perguntam quase todos os dias no consultório, doutor, não tem um remédio para a memória? Sim, vitamina. Vitamina para a memória, né? Estão surgindo alguns medicamentos que estimulam o cérebro, mas nós temos que ter bastante cuidado, né? O remédio em si é o remediar. Ele, na verdade, não vai tornar o seu cérebro efetivamente melhor a longo prazo. Para isso é preciso que você exercite o seu cérebro, seja aprendendo alguma atividade nova. Algumas senhoras que fazem lá o seu tricô e crochê e tem que contar aqueles pontos, é um exercício cerebral, né? Só não pode tornar de forma rotineira. Tá? Então, o envelhecimento da pessoa novamente, quando a gente vai falar da memória, nós temos que estar atento. Os nossos neurônios, por volta dos 27 anos de idade, então ainda bem adulto, jovem, eles começam a morrer. E nós temos que trabalhar as nossas atividades para manter esse cérebro ativo. Tá? Então, o melhor mecanismo é a prevenção, né? Não deixar para quando o seu cérebro adoece. Então, às vezes a pessoa associa o envelhecimento da pessoa achando que perder a memória na velhice é normal.
E hoje a neurociência diz que não. Hoje a neurociência deixa claro, e isso é uma coisa que deveria até ter uma campanha de saúde para esclarecer as pessoas sobre isso, mostrando que o nosso cérebro, quando tratado, cuidado de maneira adequada, você pode envelhecer com um cérebro saudável. Esse é o principal trabalho da ginástica cerebral, fazer com que você possa envelhecer e se manter ativo, se manter dirigindo, se manter sabendo cuidar da sua própria vida, não dar trabalho para a família, que é o receio de todo mundo, que é um dilema muito grande. Existem estudos... Medo, né? Todos nós temos esse medo. Esse medo. Não quero dar trabalho. Existem estudos tanto nacionais, com neurocientistas pesquisando no Brasil, quanto no exterior, para postergar o envelhecimento do cérebro na doença do Alzheimer. Então, a ginástica cerebral iniciada numa fase inicial de um Alzheimer, os jogos são capazes de fazer com que a evolução desse Alzheimer aconteça mais tardiamente, não quer dizer que não 10 vá anos. Curar Alzheimer, não é nada disso. Não Ele tem. Vai retardar a evolução. Isso já trabalho junto à Associação Brasileira do Alzheimer. Agora, isso numa fase muito inicial. Quando a fase já é tardia, há pouco a se fazer. Doutor, nós chegamos ao final do nosso Saúde em Foco de hoje, muito proveitosa a nossa conversa. Alguma consideração final, um recado para o nosso telespectador? Eu quero deixar aqui uma orientação e um convite às pessoas, ao perceber que começa a ter os primeiros sinais de esquecimento das coisas, esquecimento de forma repetitiva, procure um caminho para você exercitar seu cérebro todos os dias. Doutor, muito obrigada por nos receber em sua clínica e o Saúde em Foco termina aqui. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!